Olá, patriota! Hoje é dia 18 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro viaja por Rio de Janeiro e Minas nesta terça. O presidente esteve em São Gonçalo pela manhã e passa o restante do dia em comícios de cidades mineiras. Tarcísio de Freitas diz que não sofreu atentado em Paraisópolis, mas que o ataque foi um recado do crime. O candidato ao governo disse que o povo de comunidades não merece sofrer com a insegurança na porta de casa e que, se eleito, vai trabalhar para mudar isso. Constantino diz que Romeu Zema é o grande responsável por virada de Jair Bolsonaro em Minas Gerais. O jornalista parabenizou a atuação do governador em virar votos no estado em que Lula venceu no primeiro turno. Reinaldo Azevedo põe em xeque a veracidade do ataque em Paraisópolis e pede investigação independente. O comentarista disse que a situação só tem a beneficiar as campanhas de Tarcísio de Freitas. Seu Jorge é vítima de racismo em Porto Alegre e Polícia Civil investiga o caso. O músico foi atacado pelos presentes após ter dito ser contra a redução da maioridade penal. O presidente Bolsonaro esteve agora pela manhã em São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro. Veja alguns momentos do presidente no ato de campanha que participou. O povo aplaude, o povo bate no peito e diz: esse é o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro! Assim o presidente Bolsonaro é recebido em São Gonçalo, com vocês o povo. Por um acaso eu estou ouvindo. Eu vim de graça. Aí, que coisa linda. Tenho a impressão de ter ouvido também a nossa bandeira. Jamais será vermelha, a nossa bandeira. Jamais será vermelha, a nossa bandeira. Jamais será vermelha. Vocês veem, passamos 2 anos de pandemia, uma seca e uma guerra lá fora. Como está a economia do Brasil hoje em dia, em relação ao resto do mundo? Vai muito bem. O Brasil está sendo referência para o mundo. A nossa economia vai muito bem. Isso é porque cada vez mais o povo está tendo emprego. Também a questão da violência, os números mostram. Os números estão indo lá para baixo. Reflexo também do povo trabalhador. Também o que nós podemos dizer sobre o nosso país, além da economia e desemprego. A esperança voltou a renascer em nosso meio. Hoje se orgulha de andar com a bandeira do Brasil por qualquer lugar da nossa pátria. Há pouco tempo, essa cambada da esquerda só se lembrava da nossa bandeira para tocar fogo nela, para pisoteá-la ou para rasgá-la. Hoje é diferente, se ama de verdade a nossa bandeira. O Brasil cada vez mais se coloca num local de destaque no mundo todo. Temos um novo parlamento, como alguns aqui do nosso lado, uns reeleitos, outros eleitos, mas muito mais por centro-direita. O terreno está asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. Nós devemos lealdade a vocês, povo brasileiro.
Tenho certeza que ganharemos a reeleição com o apoio de vocês e continuaremos no rumo do progresso e da prosperidade. Na sequência, o Bolsonaro viajou para Minas Gerais e por lá ele fez uma coletiva de imprensa às 14h no Aeroclube de Juiz de Fora. Agora à tarde está participando de um comício na Praça da Estação, no centro da cidade. No fim da tarde, Bolsonaro vai à cidade de Montes Claros, onde se encontrará com prefeitos da região às 18h30. O último compromisso do presidente nesta terça é um comício com apoiadores no Parque de Exposições João Alencar de Ataíde, por volta das 19h30. A assessoria informou que após o comício haverá uma coletiva de imprensa com o presidente. Você está vendo esse QR Code na sua tela? É uma pesquisa que o Foco do Brasil está fazendo para conhecer melhor você, seus hábitos e de onde você nos assiste. Basta apontar a câmera do seu smartphone para a tela da sua TV ou computador e clicar no link que vai aparecer. Assim você ajuda o Foco do Brasil a entender melhor a sua audiência e a fornecer conteúdos ainda mais relevantes para você todos os dias. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deu uma entrevista ontem, poucas horas após a suspeita de atentado contra a equipe de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo em Paraisópolis. Garcia deixou claro que a Polícia Militar de São Paulo atuou de forma imediata, dando pouca margem para qualquer eventual ameaça à integridade física do time de campanha. Garcia também evitou especular se a situação se tratava de um atentado contra Tarcísio, algo que o próprio candidato do Republicanos descartou numa coletiva de imprensa ao longo da tarde. Veja o que o governador de São Paulo disse. Olha, boa tarde a todos. Eu primeiro quero esclarecer que assim que soube pela imprensa desse atentado, eu liguei para o candidato Tarcísio, me tranquilizei, porque o Tarcísio me disse que ele e toda a sua equipe estavam bem, me narrou o episódio e a partir disso a Polícia Civil e a Polícia Militar já estão no local desde o primeiro horário para fazer o esclarecimento desse lamentável atentado, Marcela. O que é importante esclarecer é que ele foi e ocorrido dentro da comunidade de Paraisópolis, que é uma comunidade que todos nós conhecemos aqui em São Paulo, inclusive eu como governador tomei posse dentro dessa comunidade, uma comunidade de bem, onde todos andam livremente e que nós não podemos confundir isso com a localidade que ocorreu esse atentado. Então, o importante é a polícia agora esclarecer esse atentado, esclarecer esse crime. Um dos bandidos foi alvejado e veio a óbito e todo o apoio da Polícia Civil e Militar para a gente esclarecer rapidamente isso e, graças a Deus, toda a equipe, inclusive o Tarcísio, estão bem, né? Eu determinei, então, toda a investigação, toda a agilidade nessa investigação para a gente poder esclarecer e identificar os bandidos que participaram disso, Marcela. Eu não tenho ainda os detalhes do que ocorreu, né? Exatamente como os bandidos abordaram a equipe do candidato Tarcísio, como se deu esse confronto entre os seguranças do Tarcísio e também esses bandidos. Então, não quero ser aqui leviano, mas o que eu posso afirmar é que seja o local onde o Tarcísio estava realizando a sua reunião, que é um local comunitário, né? Seja a própria comunidade de Paraisópolis, nós não temos episódios no dia a dia de violência, são episódios que a gente age quando eles ocorrem. Portanto, o Tarcísio estava certo de participar desse encontro, as campanhas dele e de qualquer outro podem andar livremente por São Paulo. Eu, enquanto governador e responsável pela segurança pública, agora quero esclarecer rapidamente o que aconteceu. O importante é que Paraisópolis é uma comunidade segura de homens e mulheres de bem e nós não podemos confundir bandidos episódicos com toda a comunidade. Então, até a própria imagem mostra que era um local adequado, um local de ensino ali de Paraisópolis, onde o Tarcísio fazia a sua palestra com a sua equipe, mas não tem os detalhes dessa ameaça e nem os detalhes do confronto, né? Nós vamos pedir que a polícia faça rapidamente esse esclarecimento para a gente, com toda a tranquilidade, passar os detalhes. Nós não temos nenhuma notícia de que alguém da comunidade teve alguma consequência em relação a isso. A Polícia Civil foi lá para isolar esse local e manter as provas, enfim, para que elas possam ser colhidas pelos especialistas, enfim, da Polícia Científica, e a gente volta a reafirmar, né? A comunidade de Paraisópolis é uma comunidade de gente de bem e nós não podemos confundir isso com o local, né? O local é um local seguro, a gente vê nas próprias imagens, vida normal, vida que segue. Vamos esclarecer o que esses bandidos fizeram nesse eventual atentado ou nesse
nesse embate com a equipe do candidato Tarcísio. Eu vou esclarecer isso rápido, eu não tenho dúvida, e a Polícia Civil já está lá desde o primeiro momento. É importante esclarecer, Vando, que quando ocorreu essa troca de tiros, a Polícia Militar, que estava próximo ao evento, já chegou rapidamente, deu toda a proteção ao Tarcísio e à equipe deles, e por isso algo maior não aconteceu. Então a polícia agiu muito rápido, por isso o Tarcísio cumprimentou a Polícia Militar, eu também cumprimento a polícia, porque ela estava na redondeza e chegou praticamente simultaneamente com o que estava acontecendo naquele período, né? Então, nós vamos rapidamente esclarecer isso, eu não tenho nenhuma dúvida, eu confio na segurança de São Paulo, nas polícias de São Paulo, nós vamos esclarecer isso rapidamente para vocês. O candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, falou com a imprensa à tarde, após a troca de tiros ocorrida em Paraisópolis, que inicialmente preocupou o time de campanha como um possível atentado contra o ex-ministro da Infraestrutura. Em sua fala, Tarcísio disse que não foi um atentado, mas sim um ataque que sinalizou um recado dos criminosos da região para sua campanha. Ele deixou claro que, assim como ele, o povo de Paraisópolis não deve viver à mercê dos bandidos, com a sua segurança em risco diariamente. Por isso, deixou claro que em seu governo vai investir em cultura e educação para as comunidades. Veja o que ele disse. Agora, esse tipo de ação não pode sofrer interferência do crime organizado. As pessoas não podem ser constrangidas por causa do crime. A gente não pode sofrer com essa questão de domínio territorial. Porque no final, são pessoas que estão ali, que são reféns. Projetos como esse são reféns. E o que a gente precisa fazer? Aumentar a presença do Estado. Fazer com que mais projetos dessa natureza aconteçam. Fazer com que nós tenhamos escolas integradas, onde a gente possa ter no contraturno atividades, né, como a arte, como a música, ou seja, atividades culturais que se complementam às atividades educacionais. A gente tem que trazer a cultura para junto da educação, isso é fundamental. A gente tem que transformar essas escolas em centros de formação profissional, a gente tem que levar para lá a formalização, a gente tem que levar para lá a capacitação e a gente tem que levar para lá o crédito. Se o Estado se fizer presente, a gente vai começar a afastar o crime. Porque observe, o jovem que está lá, alguns jovens que estavam nessas motocicletas e que estavam a serviço do crime. Que perspectiva eles têm? O que eles vão ser? E as famílias desses jovens, o que a gente quer é que no final das contas as mães saibam que os seus filhos vão ter perspectiva, vão ter esperança. Então a gente não pode deixar que o Estado fique ausente desse tipo de atividade. Então, na minha leitura, e observe que a minha visão é limitada, que a minha visão é de quem estava lá dentro. Dizer que não, foi um tiroteio corriqueiro e que aconteceu nas imediações da gente estava hoje exatamente no local que a gente estava por coincidência. Não é assim que funciona. Não. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo. Tanto é que eles, 4 motocicletas, com 2 pessoas em cima cada, fizeram filmagem da equipe de segurança que lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu, aconteceu um tiroteio nas imediações e justamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação, foi um recado: esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu. Tá certo? Então, não foi atentado. Já disse que não foi atentado. No Twitter você escreveu como um ataque. Não, foi um ataque. Mas foi um ataque. Aquilo não é um ataque? Você acha que não foi? O que eu estou querendo dizer, não foi um atentado contra a minha vida, não foi um atentado político, não tinha cunho político partidário.
Foi um ataque no sentido, se você intimida uma pessoa que está lá fazendo uma visita, isso é um ataque, ou não é? Candidato, quando o senhor fala o senhor está politizando? Não estou politizando. Eu estou falando que o crime não quer a presença do Estado. O crime é contra o Estado. Não estou politizando. Não estou politizando. Estou falando que o crime não tolera o Estado. O crime quer o Estado longe. O crime quer ter o seu território. Não vai explorar. A campanha vai seguir normalmente. Nós vamos falar com as pessoas, nós vamos comunicar com as pessoas. Agora, existe uma questão que precisa ser posta. Você tem áreas de São Paulo que são dominadas pelo crime. Né? Que o crime, infelizmente, tomou corpo, cresceu, ficou poderoso, domina determinadas áreas e as pessoas vivem com medo. Porque imagina o seguinte, você candidato ao governo do Estado de São Paulo não poder fazer uma visita a um trabalho social? Parece razoável para alguém isso? Em comentário divulgado pelo UOL na tarde de ontem, o comentarista Reinaldo Azevedo colocou em xeque a veracidade do tiroteio em Paraisópolis, que resultou em um bandido morto pela polícia militar. Segundo o jornalista, deve haver uma investigação independente para apurar a situação, porque este não é o padrão de ocorrências criminosas na região. Azevedo disse ainda que se a situação beneficiou alguém, é a própria campanha de Tarcísio de Freitas e do presidente Bolsonaro, que tiveram reforçadas as suas teses sobre a segurança pública e, dessa forma, ganha palanque em bairros periféricos que sofrem com a criminalidade. Veja uma parte do que o jornalista disse. Como sabe a polícia, isso aqui o que eu estou dizendo é literatura especializada da área de segurança pública. Os episódios costumam ter história, né? Inclusive, Paraisópolis tem um padrão de violência, que não é esse que se viu hoje, né? Paraisópolis não é conhecida por ser uma comunidade em que são trocados tiros dessa maneira, né? Se é que são trocados, né? Porque parece que a informação é que os alvos teriam sido o alvo teria sido o prédio em que estava o Tarcísio. Certamente não deve ser alguém interessado em que o Tarcísio não seja eleito, o Tarcísio e eventualmente o Jair Bolsonaro, né? Quem quer que tenha feito esse tipo de coisa deve estar torcendo muito para que ambos sejam eleitos, né? Porque, evidentemente, isso é favorável, digamos assim, àqueles que estão fazendo o discurso da segurança pública muito vizinho ao discurso da violência. É o que faz o Tarcísio, quando ele pede que se tirem as câmeras dos policiais, né? E é o que faz o próprio Jair Bolsonaro quando associa seus adversários ao narcotráfico. Como ele fez ontem no debate. Isso vem logo depois do que ele fez no debate, logo depois do discurso de Sérgio Moro ao lado dele. Eu estou acusando? Não estou acusando, eu só estou perguntando a quem interessa esse tipo de coisa. Interessa um tipo de discurso. Que tipo de discurso associa comunidades como essas à violência, associa comunidades como essa à luta contra o poder de turno, no caso do poder federal, que é o Jair Bolsonaro, e no caso do Tarcísio, que é aqui aquele que disputa o governo de São Paulo. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? Eu tenho 61 anos já, eu me lembro muito da novela O Bem Amado, né? Sempre que o Odorico Paraguaçu queria fechar o jornal do Neco Pedreira, ele mesmo mandava pichar, o Dorico é ladrão, né? E aí, então, ele usava aquilo como pretexto para perseguir seus adversários. Eu acho que é preciso ir com muito cuidado, né? Espero que a Polícia de São Paulo investigue a questão com independência, né? Porque é muito suspeito. Não é padrão de Paraisópolis fazer isso. E a polícia sabe que esse tipo de operação, essas coisas têm padrões. Isso está absolutamente fora do padrão, né? Digamos que o bandido tenha atirado contra o prédio que estava o Tarcísio. Por quê? Porque assim o Tarcísio vai o quê? Retirar sua candidatura? Será que foi realmente uma tentativa de matar o Tarcísio do lado de fora do prédio, né? Atirando contra o prédio? Né? Vamos ver. É preciso ir com muito, muito, muito cuidado, com muita cautela. O jornalista Rodrigo Constantino parabenizou a atuação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no trabalho para virar as eleições presidenciais no estado.
Tendo como base uma pesquisa do Modal Mais, o comentarista disse que tudo indica que o presidente Bolsonaro já começou a liderar em Minas Gerais, local em que Lula havia vencido no primeiro turno. Vale lembrar que, historicamente, existe uma tradição de que quem vence em Minas acaba como eleito presidente da República. Porém, Constantino destacou que o Estado está muito dividido e a vitória ali deve ser definida por alguns poucos votos. Veja o comentário do jornalista. Meus caros, o Zema está sendo o grande responsável pela virada aí em Minas. Alguns trackings já apontam que virou. E o Modal Mais já divulgou que está empatado Lula e Bolsonaro. A gente não acredita em pesquisas, mas a Modal Mais foi uma das que menos errou no primeiro turno. E tudo leva a crer que está muito apertado mesmo. Vai ser meio no Photoshop. Mais um motivo para que você, indeciso, entenda a importância do seu voto. Vem com o Zema. Você sabe que o Zema é um gestor eficiente. Você sabe que o Zema não é um cara ideológico. Um cara que embarca nas pautas da guerra cultural do Carluxo. Eu não estou dizendo que é errado isso, não. Eu sou um cara muito mais conservador e ideológico. Mas eu reconheço os méritos do Zema como gestor eficiente, pragmático e alheio à guerra cultural. Tudo bem, tem o seu papel. Ele está lá para ser gestor do executivo. E faz isso muito bem. Ele já disse, Bolsonaro é impulsivo. Mas eu nunca vi falas que ameaçam de fato a democracia. Gente, isso é uma narrativa. A história do Bolsonaro golpista é uma narrativa criada pelo Globo, pela oposição, pelo TSE, pelo PT. Tá bom, vai, eu sei que eu estou usando sinônimos. Mas você entendeu. Por essa turma aí. Eles é que criaram essa narrativa. O governo Bolsonaro, completando 4 anos, daqui a 2 meses, jogou dentro das linhas da Constituição. Ele não fez nada que o desabone como um governo antidemocrático. Nada. Zero. Não caia nessa esparrela. Não seja seduzido por uma narrativa pipérnica, sem pé nem cabeça. Siga o Zema. Siga o líder. Reeleito no primeiro turno em Minas Gerais. O cantor Seu Jorge gravou um vídeo ontem em que afirmou ter sido vítima de racismo durante um show em Porto Alegre, na última sexta-feira. A Polícia Civil da cidade já está investigando o caso. Seu Jorge disse que presenciou muito ódio gratuito e grosseria racista após a sua apresentação no Clube Grêmio Náutico União. E com uma bandeira do Rio Grande do Sul ao fundo em seu vídeo, disse que não reconheceu o povo que aprendeu a amar ao longo da sua carreira. Segundo parte das denúncias recebidas pela Polícia Civil, os ataques racistas a Seu Jorge começaram após um discurso do cantor contra a redução da maioridade penal e alertando ao assassinato de jovens negros. Veja o vídeo gravado pelo músico. Na última sexta-feira, dia 14/10, fui contratado para fazer uma apresentação na cidade de Porto Alegre, no Clube Social Grêmio Náutico União. Era um jantar de gala com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que... Uma coisa que me causou muito espécie. Eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show. Mas é importante que no final do show eu falei com todo mundo e abracei todo mundo e tirei foto com todo mundo. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho retornei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista.
ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo todos vocês e admiro e respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidade no Brasil. Um dos cantores sertanejos presentes no encontro de Bolsonaro com artistas ontem, Leonardo, deu uma breve entrevista ao Palácio do Planalto e, com o seu tradicional bom humor, pediu votos para o presidente e disse que ele é o cara. Mais sério, Leonardo também destacou que o Brasil não pode retroceder e permitir que um governo, igual ao da Venezuela, governe novamente o país e pediu apoio dos amigos do agronegócio para impedir que isso aconteça. Veja o que ele disse. Eu acho que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Entendeu? Eu quero dizer que, vendo as reportagens que eu vejo, que todo mundo vê, o povo da Venezuela praticamente invadindo o Brasil, correndo de uma guerra sangrenta, de uma guerra suja, de fome, lá do presidente da Venezuela, que Deus me livre da desgraça daquela. Ele é maduro, mas não cai. Não, é maduro, mas não apodrece, né, bicho? Deve estar. A gente não quer um Brasil desse, cara. O Brasil está num caminho tão maravilhoso. O Brasil hoje é a 10ª potência do mundo. Trata de 1 bilhão de pessoas com o agronegócio do Brasil. Então, os pequenos agricultores, os grandes, não importa o tamanho, já nessa época, preparando as terras para plantar soja, o seu sorgo, o seu milho, preocupados sim com nós brasileiros e também com a grande parte do mundo, porque precisa e necessita do agronegócio aqui do nosso Brasil. Eu sou um cara que nasci perto de Goiânia, perto de Anápolis, chama Goianápolis, né? Saí de lá com 20 anos de idade, plantei tomate até os 20 anos de idade, pepino, giló, pimentão, um monte de coisa. E hoje estou aqui firme no que estou dizendo, né? Para pedir o voto para Jair Messias Bolsonaro, que é o mais certo, é o certo para o Brasil, em nome de Deus, em nome da religião, de todas as religiões do Brasil. Gente, será que vocês são cegos? Não está enxergando, vocês não enxergaram o governo lá do passado. Querem voltar na cena do tal do crime de novo, trazer gente para desgraçar o nosso país? Vamos dar continuidade no que tá. Jair Bolsonaro é o cara. Ah, pelo amor de Deus, fica até com vergonha de dizer que... Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.